Olá! Vamos lá então dar continuidade aos dois últimos signos que faltam desta roda zodiacal, Aquário e Peixes. Então, gente, seguindo a mesma linha de raciocínio dos outros signos, né? Vamos começar por Aquário. Aquário, ele é um signo regente da casa 11, um signo de ar. Um signo muito interessante porque enquanto Libra é a visão do outro, Aquário é a visão do coletivo, do todo. Aquário é o tipo de energia que não fica se apegando e se preocupando a questões pequenas, a questões mínimas, questões da vida mundana, né? Aquário está sempre com o pensamento lá na frente, o pensamento do coletivo, o pensamento do todo. Ele é representado, olhem, por este símbolo aqui, que parecem duas ondinhas, que não tem nada a ver com a água, o elemento ar. E a sua constelação é este homem aqui, esta figura de um homem ajoelhado a serviço, carregando uma ânfora que representa o seu conhecimento, todo o conhecimento adquirido. E aí, derramando esse conhecimento, estes saberes para a humanidade, para todos nós. Então, Aquário também se assemelha muito com Sagitário, porque não significa que ele representa os mestres, não é isso. Mas Aquário sempre está disposto a ensinar, direcionar, explicar, né? De que forma que nós podemos fazer com que esta situação seja desenvolvida de uma forma mais positiva dentro das necessidades do coletivo. Então, em geral, Aquário é aquela energia que se você tem um grupo e aí precisa que todo o grupo direcione os seus esforços para um objetivo, o Aquário é aquele que vai conseguir direcionar o grupo, é aquele que vai conseguir buscar uma forma mais eficaz, eu acredito, dentro dos conhecimentos dele, de resolver, de solucionar. Então, o Aquário ele tem a visão do macro, a visão do todo, assim como Peixes, que é o próximo signo que nós vamos falar, mas o Aquário ele consegue observar o todo. Em geral, Aquário é uma energia bastante quieta, recolhida, retraída, né? Em qualquer uma das casas em que este Aquário esteja, ou em qualquer planeta que venha no seu mapa com essa energia de Aquário, Aquário normalmente vai representar um posicionamento onde você é mais quieto, mais retraído, mais observador, né? Então não é uma casa, uma área da sua vida ou um planeta que vai se movimentar fazendo muito barulho. Em geral, Aquário é bastante silencioso, porque ele está sempre observando, né? De que forma fazer com que o todo seja um todo melhor, né? Seja um lugar melhor. Então, Aquário é essa visão do coletivo, como eu disse, elemento ar. Uma outra energia muito bonita de Aquário é que, como Aquário está sempre pensando no coletivo, dificilmente ele vai fazer escolhas que sejam única e exclusivamente escolhas egóicas, escolhas para ele próprio. Em geral, ele vai escolher pelo todo, né? Então, por exemplo, se você tem uma casa 4 no signo de Aquário, muito provavelmente na sua família você é aquela pessoa que vai tomar as decisões com base no coletivo, que todas as pessoas, você vai fazer uma reunião, você vai sentar com a sua família e o que a família decidir é o caminho que você vai seguir, né? Dificilmente você, se tem uma casa 4 em Aquário, vai fazer da sua cabeça, vai tomar a decisão que você precisa tomar. Então, é uma energia muito bonita, também muito voltada ao trabalho social, ao trabalho com ONGs, organizações não governamentais, o trabalho voluntário, né? Uma energia muito bonita, porque eu entendo que quando a energia de Aquário se disponibiliza para fazer movimentos dentro desse trabalho voluntário, trabalho social, né? É um movimento de sim, estou fazendo alguma coisa, estou utilizando as minhas melhores qualidades para
para fazer com que o mundo seja um lugar melhor. E aquário não precisa ser aquela pessoa que vai, sei lá, tá no caminhão descarregando as cestas básicas. Se o aquário for bom com cálculos, por exemplo, ele pode de repente estar por trás de uma organização não governamental ou várias, fazendo a contabilidade, por exemplo, fazendo toda a parte financeira. Se este aquário for bom com mídias digitais, talvez ele esteja ali fazendo a divulgação dos trabalhos da organização. Se ele for bom com trabalhos artísticos, talvez é ele que estará ali na linha de frente, por exemplo, fazendo atividades lúdicas com as crianças ou com idosos, ou com pessoas, ou com qualquer outro tipo de pessoa, né? Então é uma energia muito bonita, ele utiliza o melhor que ele tem para desenvolver e aprimorar e melhorar condições sociais. Outra coisa muito bacana é que aquário é muito inventivo, então o aquário está sempre buscando formas diferentes de fazer, às vezes, aquilo que todo mundo já faz e que dá certo. Então, o aquário, ele é uma energia assim que precisa ter um ponto de atenção para que a gente não se perca. O Kiron tá aqui mexendo na minha caneta. Para que a gente não se perca realmente numa necessidade interior de fazer diferente. Porque aquário, ele é muito inovador. Aquário é uma energia que é totalmente a revelia das prisões e dos rótulos, né? Sabe aqueles rótulos que a gente vai colocando ao longo da nossa vida? Ah, esse aqui é religioso, esse aqui é roqueiro, esse aqui, sei lá, dança, forró, enfim, rótulos que a gente coloca. O aquário não gosta disso. O aquário, normalmente, ele vai ser totalmente contra rótulos, porque ele quer sentir a liberdade de ser quem ele é. Então, na casa astrológica que você tem esse aquário, por exemplo, talvez seja uma área da sua vida onde você não aceita se sentir preso, aonde normalmente você vai ter problemas com autoridade, pessoas autoritárias ou imposição da vontade do outro, porque aquário gosta de se sentir livre para fazer aquilo que ele sente que é o melhor, né? Também pode ser uma casa em que você busque, por exemplo, uma casa 6, uma casa que é a casa da rotina, do trabalho do dia a dia, né? Uma casa que fala sobre condições de trabalho, condições domésticas, fala sobre saúde também. Então, se você tem aquário na casa 6, muito provavelmente você vai ser aquela pessoa que não vai conseguir fazer a mesma coisa todo dia, né? Talvez você vá até ter uma rotina, ou por obrigação, ou porque é algo que te traz algum tipo de conforto emocional, mas muito provavelmente você vai se ver em alguns momentos mudando e transformando totalmente a sua rotina. Então, por exemplo, acordar, escovar o dente, tomar um café, comer um pão, estudar. De repente você passa uma semana, na outra semana você acorda, muda completamente o horário, come primeiro, escova o dente, estuda, ou trabalha e estuda depois. Entende? Então o aquário é essa liberdade. Aquário é o amor à liberdade, o pensamento livre, o movimento livre, né? Dependendo da casa onde está, o coração livre, né? A autoexpressão livre. A liberdade de poder ser o que você quer ser, aonde você quiser ser, né? Por exemplo, se eu tenho um aquário numa casa 11, que é uma casa das amizades, que é a casa de aquário, né? A casa das amizades, a casa dos nossos sonhos, das nossas esperanças, quem nós somos como amigos, nós vamos falar mais dela lá pra frente. Se eu tenho esse aquário na casa 11, muito provavelmente o seu círculo social de amigos vai ser muito, muito diferente. Vai ser tipo um amigo de cada tribo, um amigo de cada idade, um amigo com cada tipo de pensamento. E em geral, os sonhos e esperanças dessa pessoa, quando ela tem aquário na casa 11, estão muito linkados com o desenvolvimento da humanidade, sabe assim? Ah, meu sonho é morar num sítio, e esse sítio vai ser uma ecovila
e eu vou trazer pessoas do mundo todo para elas virem aqui passar um tempo nessa ecovila e a gente vai ter um trabalho social, a gente vai ajudar a comunidade aqui da região. Então, Aquário vai estar sempre pensando, os sonhos de Aquário na casa 11, por exemplo, vão estar sempre ali direcionados para sonhos muito maiores, né, do que pequenos sonhos tipo quero ser rico, né, quero comprar uma casa. Em geral, Aquário na casa 11, e aí assim, eu não estou dizendo Sol em Aquário, tá bom? Eu estou dizendo Aquário na casa 11. Se você tiver o seu Sol na casa 11, provavelmente esses vão ser os seus sonhos. Mas o Sol em Aquário não significa que ele não vai sonhar desta forma, com uma ecovila, por exemplo. O Sol em Aquário, ele vai trazer aquelas características que eu já falei, que é esse amor à liberdade, a dificuldade extrema com imposição, com autoridade. Não é que o Aquário não aceita autoridade, ele aceita, mas tem que estar muito claro o papel daquela pessoa, porque ele vai ser um transgressor, né? Aquário, ele tem muito forte as energias de Urano, que rege este signo. Aquário é um transgressor, ele não quer saber de regra, ele não quer saber de mandar nele, né? Então, provavelmente, esse Sol em Aquário, independente da casa em que esteja, vai trazer uma energia mais libertária, de movimento, de agilidade, de rapidez, de conexão com a tecnologia. Em geral, aquarianos, não é nem a tecnologia tipo internet, Instagram, não é isso. Mas, em geral, aquarianos, Sol em Aquário, são mentes muito inventivas, né? Como eu já disse, são mentes curiosas e inventivas, que sempre estão procurando uma maneira de fazer diferente, desenvolver alguma técnica, algum produto, alguma coisa, alguma fala, alguma coisa que seja mais moderno, que seja melhor, que esteja aprimorado dentro daquilo que já foi. E aí, dependendo da casa onde este aquário está, este Sol em Aquário está, os esforços de modernidade, digamos assim, de modernizar as coisas, de inventar coisas novas, de buscar por aprimoramento, em geral, isto vai refletir na casa onde este aquário está, né? Então, por exemplo, se você tem Sol em Aquário na casa 4, muito provavelmente a sua família, a família que você, talvez não a sua família de nascimento, mas quando você for construir a sua família e os teus desejos de família, eles vão estar muito relacionados com as energias de Aquário, que é o quê? Uma família onde as pessoas são livres, onde as pessoas se expressam da forma como elas querem, aonde o filho, se quiser, ele vai pintar o cabelo de roxo com 5 anos de idade, a filha, se quiser, vai usar coturno, calça e suspensório com 3 anos de idade, enfim. São construções familiares muito livres, muito abertas, aonde todos os indivíduos da família têm liberdade para ser e se manifestar da forma que são, tá? Vamos agora falar de peixes. Peixes, olha que gracinha. Este é o símbolo de peixes no mapa de vocês, vai estar este símbolo aqui, tá? Representado por 2 peixes, um para cada lado. E aí, estes peixes, eles trazem não somente a dualidade, porque a dualidade, ela é muito característica de Gêmeos, né? Que tem os 2 gêmeos, 2 pessoas ali que formam aquele símbolo. Aliás, os símbolos são muito parecidos, né? A gente quer ver? Deixa eu pegar aqui o meu livrinho de Gêmeos. Aliás, eu falei que eu ia passar todos os signos, né? Eu vou passar. Eu já passei? Não me lembro. Então, ó, este é o símbolo de Gêmeos, tá vendo? É bem semelhante. A diferença é que Gêmeos é o algarismo 2 nos números romanos. E Peixes é este símbolo aqui, que é curvadinho, né? Não me lembro agora se é côncavo ou convexo. Enfim. Então, Peixes, ele muito além da dualidade, ele vai trazer a nossa capacidade de equilibrar as nossas potências, né? Equilibrar luz e sombra, equilibrar masculino, feminino. Vejam,
Lembra ou não lembra o símbolo do yin e do yang? Lembra, né? Se fosse um peixinho preto e um branco, mais ainda. Então, gente, peixes é a capacidade da gente conseguir trazer equilíbrio para as nossas potências, equilíbrio para as nossas forças, equilíbrio para Kiron, equilíbrio para a nossa força feminina, a nossa força masculina dentro de nós, equilíbrio para as nossas energias yin, para as nossas energias yang dentro de nós, equilíbrio de mente e coração, né? Peixes é o 12º signo do zodíaco, representado por estes peixinhos. Peixes está no elemento de água. Ele vem trazendo a sua força na casa 12, a casa do karma, a casa das transformações profundas, né? Enquanto a casa 8 é a casa dos ciclos, que nos conecta com o entendimento de que tudo é cíclico, tudo tem final, morte e recomeço, né? Como eu disse no vídeo falando sobre Escorpião, que eu acredito que é o vídeo da live, né? Do Zoom. O entendimento de que tudo morre, né? Sentimentos morrem, pessoas morrem, coisas morrem, animais morrem, experiências morrem, né? Nada é permanente, não existe nada permanente e o entendimento de que as coisas são permanentes, na verdade, nos conecta com uma extrema necessidade de controle das coisas, para que a gente possa se sentir seguro, segura, né? O que também é uma ilusão, não existe como a gente controlar tudo. A gente pode direcionar, mas não controlar. E aí, então, a gente faz um caminho da casa 8 até a casa 12, se conectando com Deus, se conectando com a nossa força realizadora, com como direcionar os nossos talentos e as nossas habilidades para fazer com que o mundo seja um lugar melhor, que é a casa 10. A gente se conecta com os nossos sonhos, com as nossas esperanças. A gente se vê projetado no nosso círculo de amigos, no nosso círculo social. A gente compreende que tipo de amigo que nós somos. Nós somos aquele amigo que quando o amigo precisa, a gente está lá para ajudar, ou a gente é aquele amigo que só precisa da ajuda, né? Então, depois de toda essa conexão, a gente se conecta com a casa 12, que é a casa da dissolução, a dissolução total do nosso ego, e é isso que Peixes representa, né? A capacidade da gente se diluir, se dissolver e perceber quais são as partes que precisam de um ressignificado, que precisam de uma transformação, que precisam ser transmutadas. Quais as partes do nosso ser que precisam ser transmutadas. E essa é a energia de Peixes, né? A energia de transformar, da nossa capacidade de transformar karma em dharma. E aí, se a gente olhar numa outra perspectiva sobre a questão do karma e do dharma, né? Não sob uma perspectiva de karma de vida, mas pensem em todas as pequenas situações diárias, desafiadoras, que são apresentadas a vocês todos os dias, né? Situações diárias todos os dias. Então pensem nessas situações como situações kármicas, não com o peso da palavra karma, mas nessa energia de Peixes. Como que é a nossa capacidade? Como que nós estamos capacitados para ressignificar cada uma dessas situações, ainda que seja o arroz que queimou. Não precisa ser nada muito grandioso, entende? Pode ser uma passagem de um ente querido, mas pode ser o leite que derramou da leiteira. Como que a gente transforma isso para que isso não transforme o nosso dia, a nossa semana, né? Então, Peixes é essa capacidade da gente ter esse olhar de transformação, de transmutação. Por quê? Porque o Peixes, ele vai celebrar um momento no nosso mapa onde nós nos conectamos novamente com a energia de início de Áries, né? Como eu disse no mapa, na roda cíclica do mapa, a gente tem, independente de qual casa esteja este signo, tá bom? Então você vai ter ali na sua casa onde está Peixes, veja no seu mapa onde está Peixes, veja que aquela casa é uma casa onde vão ocorrer transformações muito profundas na sua vida, mas que te darão impulso para você dar continuidade na casa seguinte.
Então, se você tem peixes na casa 4, por exemplo, a casa da família, você vai ter na sua vida familiar, no seio da sua família, no convívio familiar, na sua casa, a sua família ancestral e a família que você escolheu montar não, né? Que você escolheu construir nessa vida, este ambiente todo, vida privada, é o que vai te trazer as maiores transformações na sua vida. Percebem? E aí, para que vão servir essas transformações? Para que você saiba quem é você, para que você possa expressar, expandir toda a força do seu ser, que é a casa 5, a sua criatividade, para que você saiba quem você é, para que você tenha consciência da sua força, da sua força, do seu brilho interior, do seu poder pessoal. Apenas fazendo essas transformações, as pessoas que vão proporcionar transformações internas muito intensas para você são as pessoas da sua família. Neste exemplo, né, de peixes na casa 4, são essas pessoas que vão fazer com que você saiba dar início a manifestar, dar inícios, Áries, a manifestar todo o seu poder pessoal, toda a sua criatividade. A olhar para sua criança interior e mostrar para ela que ela precisa entender que agora quem cuida dela é o adulto. Entende? E ela vai aprender isso ali com a família dela, porque ela tem peixes ali na casa 4, né? Da mesma forma, peixes também traz a energia do amor incondicional, o amor por todos os seres. Peixes é muito a energia do Mestre Jesus, né? Que é o amor incondicional. Independente da sua religião, não tem como a gente não pensar nessa figura. Seja ela através de uma visão religiosa ou de uma visão filosófica, aí você escolhe a visão que você quer ter. Mas não tem como não pensar na energia de peixes sem lembrar do Mestre Jesus. A partir do momento que ele passa, então, a transmitir os ensinamentos de Deus, né? Dentro das leis do amor. Então, peixes é o amor incondicional. E peixes traz a capacidade da gente se perceber enquanto parte do todo. É a visão do macro, né? É a visão do todo, é o deixar fluir. Foi como eu falei na live no Instagram, que eu vou tentar colocar aqui sobre luz e sombra, senão eu faço um vídeo sobre isso, tá? Como eu falei naquela live, o peixes, ele precisa, em primeiro lugar, perceber a qual cardume ele faz parte. Porque da mesma forma que ele pode ser aquele peixe, porque que nem o leão, que tem vários leões, né? Da mesma forma que ele pode ser aquele peixe super paz e amor, good vibes, que espalha, que vai, que tem milhares de amigos, que tá sempre se movimentando, que tá sempre pulando de um cardume no outro, né, nas águas quentes da superfície. Ele pode ser aquele peixe mais recolhido. Ele pode ser aquele peixe que faz parte de um oceano mais profundo. Ele pode ser aquele peixe que busca as transformações interiores e de que forma transformar o mundo em um lugar melhor através do próprio interior dele. Então ele vai mergulhar nas águas profundas. Ele vai estar ali naquelas águas mais frias, mais solitário, mais na dele. E aí, de toda forma, o que é o grande ensinamento que Peixes precisa trazer para a vida? Primeiro, é ter um pouco mais de atenção. Porque como a mente do peixe está sempre conectada ao todo, dificilmente ele consegue estar presente. Não que ele não esteja pensando em questões do presente, não é isso. Mas o peixes, em geral, é uma energia mais dispersa. Sabe aquela coisa? Ah, oi! É peixes. Tá? Então, assim, eu tava aqui pensando numa coisa, nas lhamas do Himalaia, a louca, né? É tipo isso. Então, e aí ele traz questões, né? Então, ele tava aqui pensando nas lhamas do Himalaia e em como que elas vão se manter presentes aqui no nosso ecossistema, já que elas estão quase em extinção, e tudo isso acontecendo enquanto tá tendo um almoço de aniversário da mãe dele, por exemplo, do pai dele ou dela,
né? Então, peixes é muito isso. Então é preciso que peixes consiga trazer um pouco mais de foco e concentração, porque ele está sempre muito conectado nas questões do todo, universais, né? É uma energia desafiadora e não é ruim você ter uma certa dispersão, mas dependendo da casa onde você está, você precisa direcionar essa energia. Por exemplo, se eu tenho peixes numa casa 10, por exemplo, e obrigatoriamente você tentar trabalhar em áreas muito técnicas, muito de estudo, de raciocínio, de cálculo, dificilmente você vai ter sucesso. Se você tiver que trabalhar com prazos, com datas, com metas, dificilmente você vai ter sucesso. Porém, por outro lado, se você decidir trabalhar com empresas, com ONGs também, com trabalho voluntário, se você decidir trabalhar com artes, se você decidir trabalhar com qualquer tipo de manifestação artística, se você decidir ser professor de teatro, qualquer coisa, não importa, você vai trabalhar as energias de peixes na casa 10. Da mesma forma, se você decidir mergulhar nos teus estudos religiosos, porque peixes nos conecta com a espiritualidade. Peixes é o canal direto com a espiritualidade, não tem como fugir disso, né? Então é a anteninha, é um tubo mesmo de conexão, não é nem uma antena, é um tubo. Então peixes é essa conexão direta com a espiritualidade, né? E aí, como eu falei lá no elemento água, eu vou falar, né, porque esse vídeo vem antes, como eu vou falar lá no elemento água, é importante que peixes também se mantenha atento a todas as manifestações ao redor dele, porque da mesma forma que ele capta muitas energias positivas, ele pode captar energias negativas também. E dependendo do estado consciencial dele, do nível de consciência em que ele está, ele pode entrar em perturbações psíquicas mesmo, manias de perseguição, perturbações com relação à própria saúde, porque lembra que ele faz o oposto com Virgem, que fala de saúde. Então, a casa 12, que também fala de saúde mental, questões de saúde mental, também vai trazer essa energia. Então, é preciso olhar para a força de peixes e entender que peixes é o amor universal. Peixes é aquela energia que vai ouvir todas as opiniões e vai conseguir sintetizar tudo em uma coisa só. Peixes é o poder da síntese. Tudo faz parte do todo. Todos nós fazemos parte do todo e o todo está em nós. É a nossa consciência cósmica em elevação. Tá bom? Então, gente, agora nós terminamos os nossos 12 signos com este vídeo. Em seguida nós temos os vídeos dos elementos e em seguida nós temos o vídeo dos cálculos, para você saber quais são os elementos dos teus mapas, tá bom? Eu vou fazer um vídeo curtinho para mostrar os desenhos e os símbolos de cada signo. Eu acredito que eu não fiz isso ainda, mas eu vou fazer. E aí a gente então inicia os nossos estudos sobre os planetas, tá bom? Vamos lá?